3, 2, 1. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ice da Hey Review e nosso vídeo semanal dessa vez vai falar sobre um jogo que na minha opinião é um dos melhores também. É o melhor survival horror que existe, porque marcou muito a minha infância, marca a gente até hoje. A série é contínua e o último game lançado foi, se eu não me engano, em 2013 ou 2012. Eu vou dar uma revisada nisso também, que é Resident Evil, que foi uma série muito caprichada da Capcom e foi um tema para muitos outros jogos e filmes, que eu não curti os filmes, infelizmente, mas eu vou dar um foco principal na série principal mesmo, que se passa do 1 até o 6, passando por outros jogos também, mas eu vou dar um foco maior nesse, mas eu vou comentar os outros também e vou tentar passar para vocês um pouco da história desse game, que pra mim é um dos melhores e que vale a pena jogar desde o 1, mesmo que você seja uma criança hoje em dia. E vai lá, pega seu PC, emula o 1, deve ter ele pro PC também, porque eu tenho instalado no meu. E bora lá. Em 1996, a Capcom criou o Resident Evil 1. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Joseph! No! Don't go! Jill, run for that house! Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers, Albert Wesker, Resident Evil.
que era o ápice na época, e quem era criança sabe o que era ter medo daquele zumbi de roupa verde, porque você só tinha um zumbi parecido com o outro lá. Então, aquele zumbi de roupa verde que aparecia no início do jogo dava um medo do cacete. Aqueles cães correndo no meio do mato também. Então, eu vou passar pra vocês um pouco da história. Resident Evil 1 se passa no ano de 1998. E é 2 anos pra frente de quando o jogo foi gravado. E ele se passa quando começam a ser relatados incidentes estranhos com pessoas que passam nos arredores de Raccoon City. Mais precisamente nas montanhas de Arklay. Em volta ali, né, por onde passavam os trilhos do trem, porque o trem não passava pelo centro da cidade. E os incidentes eram mortes, e eles começaram a chamar a atenção pela caracterização de mortes com sinal de brutalidade e canibalismo. A RPD, que era Raccoon Police Department, ela não tinha alcances fora da cidade, então ela resolve recorrer a um time especial chamado STARS, que era Special Tactics and Rescue Service. Eles enviam STARS para investigar a origem das mortes. E o que acontece é que o primeiro time enviado não volta. O primeiro time enviado foi o Bravo Team. Ele vai e some, ele perde contato. O helicóptero do Bravo Team, ele perde contato assim que ele entra na floresta. Então, um dia depois, sem contato algum, a RPD manda o segundo time da STARS, que é o Alpha Team. O Alpha Team, ele era composto pelo Albert Wesker, o Chris Redfield, a Jill Valentine, o Barry Burton e o cuzão do Brad Vickers, que era aquele piloto de helicóptero que abandona você no começo do jogo. Também tinha o Joseph Forrest, que muita gente não lembra dele, mas ele é aquele cara que na introdução ele pega a arminha no chão e é atacado pelos cachorros e morre. A galera, todo mundo, se você reparar na entrada, o pessoal sai correndo, fugindo dos cães, atirando pra trás, e é grito, tiro, mato, e eles encontram uma mansão no meio do nada. E porra, você tá sendo perseguido por cães deformados. Pra onde você vai? Pra dentro do primeiro lugar que você conseguir achar. Então eles entram na mansão, e a mansão ela tá aparentemente vazia, porque eles chamam por ajuda, gritam perguntando se tinha alguém no lugar e ninguém responde. Então, pô, uma mansão no meio do nada vazia, é impossível. Bom, quando você entra na mansão, começa o jogo, depois daquela abertura épica mostrando cada personagem, cada integrante do Alpha Team e mais um integrante do Bravo Team que você encontra lá dentro, que é a Rebecca Chambers, que você vai ouvir falar mais dessa menina. Depois dessa entrada incrível, você pode escolher controlar dois de todos os membros lá. Você pode controlar 2 membros, que seriam o Chris Redfield, que é um cara hiper foda, e ele era como se fosse a dificuldade do jogo, são os 2 membros. Se você escolhe o Chris, você tem menos espaço na maleta e menos armas, você vai na faquinha, vai estilo desbravador, só que você é mais forte, você perde menos, você tem menos dano, né, cada ataque. E com a Jill é um pouco ao contrário, você começa com uma bereta, você tem mais espaço na sua mala, porém, você não pode, você perde mais vidas com cada ataque. Bom, a mansão tá cheia de zumbis, você acaba descobrindo isso, né, e cada personagem, tanto o Chris quanto a Jill, eles podem abrir uma parte extra da mansão. Cada um tem seus próprios locais e próprios puzzles para fazer. E itens também específicos, como a Jill que começa com a bereta e o Chris começa com a faca. Mas, bom, quem já jogou sabe que um pouquinho depois do começo você volta pro hall com o Chris e pega a bereta da Jill no chão. Então a ideia, tanto com um quanto com o outro, é procurar o outro que desapareceu. Então um cara faz falta na campanha do outro. Bom, o Resident Evil é caracterizado pelos seus zumbis e pelos seus cães destruídos, né? Então a mansão ela tá cheia de zumbi, cão, hunter e uma porrada de bicho que tem o objetivo principal de te comer literalmente, entendeu? Arrancar sua carne. No fim de Resident Evil, quando você destrói aquela porra daquele tirante que é foda pra cacete, se você destruir com a Jill, o cara ainda te chama de Amazônia e te dá uma bazuca. Você pensa que o tirante é fraco pra caralho porque você mata ele com tiro de bazuca. Nos outros jogos os caras são fodas. Então depois do final do Resident Evil, a mansão é destruída e o tirante vai junto com a mansão porque ele tava lá.
E o Albert Wesker desaparece, né? Tipo, o Albert Wesker, que você também vai ouvir falar bastante dele. O Resident Evil 1, ele foi um dos jogos mais marcantes. E ele teve 2 anos depois um lançamento chamado Resident Evil Director's Cut, que não muda porra nenhuma do original, só que tem mais sangue e algumas imagens de fundo assim, diferentinhas. Eu tive os dois, não achei muita diferença. Ele teve uma versão pro Game Boy chamado Resident Evil Gaiden, lançado em 2001. Esse Resident Evil Gaiden não era nada mais nada menos que o Resident Evil 1 também, só que com os gráficos do Game Boy, porque a ideia principal era fazer uma compressão do Resident Evil 1 pro Game Boy. Só que como a Capcom viu que ele ia perder muito gráfico, eles lançaram um jogo com os gráficos do Game Boy, com a história do Resident Evil 1, e deram o nome de Resident Evil Gaiden para não quebrar o título. E em 2002, a Nintendo, lançando o grande GameCube, fez um jogo para testar. A Capcom fez um jogo para testar o hardware da Nintendo, e esse jogo foi incrível. Ele foi muito bem recebido pelos fãs, que era chamado Resident Evil 1 de novo, e todo mundo chama ele de Resident Evil Remake. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. Damn it! Make for that mansion! Ele era um jogo incrível, ele tinha vídeos incríveis e ele tinha partes exclusivas da mansão e alguns vídeos feitos a partir das câmeras que os integrantes do time carregavam.
Então, se eu não me engano, tem um deles que você encontra o vídeo da morte do cara na câmera que tá com ele. E como era esperado, o GameCube deu um banho gráfico nesse jogo. E se você tem dúvida se vale a pena jogar, se você tiver um GameCube ou um Nintendo Wii, porra, compre, velho. Em 98, a Capcom acaba lançando Resident Evil 2. What have we got here? That guy's a maniac. Why'd he bite me? What a mess! What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move! No! What's up with that guy? That was a clean hit. I'm running out of ammo here. Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went Great. insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Look out! You okay? Still in one piece. Maniac's gonna ram us! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay! Porque era a continuação do Resident Evil 1. Eles viram que fez tanto sucesso que eles quiseram continuar a história. Só que a princípio, o histórico do Resident Evil 2, que hoje é conhecido, esse histórico que era antigo, hoje é conhecido pelos fãs como Resident Evil 1,5. A Capcom apostava num histórico um pouco diferente do que a gente conhece hoje em dia. Os protagonistas ainda seriam o Leon Scott Kennedy, porém teria uma garota, em vez da Claire seria chamada Elsa Walker, que hoje em dia é a Claire. As maiores mudanças que tinham é que
Marvin Branagh, que era aquele negão, desculpa a palavra, aquele policial que aparecia no começo do jogo, que ele parecia com Will Smith, o que morre dentro da delegacia, ele ia ficar vivo até o fim e ia ajudar o Leon na sua fuga final com a Ada Wong. E o comerciante Robert Kendall, aquele cara que morre no começo almoçado pelos zumbis lá, aquele cara que te dá ou uma 12 ou uma besta, todo mundo sabe quem ele é. Ele também não ia morrer, ele ia ficar e ia fazer parte da história da Elsa Walker. E essa Elsa, no caso, ele ia ajudar ela a fugir. Esse cara, infelizmente, ele morreu, a Elsa a gente não sabe o que ela virou. E aí a gente tem a Claire, né? E os dois, no caso, na primeira ideia que a Capcom teve do Resident Evil 2, nenhum infringindo a campanha do outro, ou seja, tanto o Leon quanto a Elsa, eles iam ter uma campanha própria e eles não iam se encontrar. Porém, aí a Capcom desistiu com 80% do game feito, ela desistiu e resolveu começar do zero. E graças a isso a gente teve um dos melhores jogos de Resident Evil até hoje. A gente teve protagonistas que vieram até o Resident Evil 6 como Leon Scott Kennedy. Bom, o histórico que a gente conhece, ele se passa 3 meses depois da mansão ter sido destruída. Então, quando você começa a ver o Resident Evil 2, até na entrada, dá pra você entender um pouco da história. A história é o caso que o cientista William Birkin, ele tinha um laboratório debaixo da cidade de Raccoon City. E ele tá estudando o G-Vírus, que seria uma mutação fodástica do T-Vírus. E ele, descuidadamente, ele derruba um frasco no chão. E ele acaba infestando o próprio laboratório. E o vírus altamente contagiante acaba se espalhando pelo esgoto e acabando saindo na cidade, até nas criaturas que viviam no esgoto. E o William Birkin é o cara mais afetado. E o Resident Evil 2 ainda traz consigo a ideia de você poder escolher 2 jogadores. Ou você joga com o Leon, que é o policial, aquele policial que tem muita sorte, porque ele tá indo pro seu primeiro dia de trabalho e acaba encontrando uma cidade cheia de zumbi louco pra almoçar ele. Ou você joga com a Claire Redfield, que é a irmã do Chris do primeiro jogo. A Claire, ela tá indo pra cidade procurar seu irmão e ela tem uma linda surpresa quando ela chega lá. Os dois, a transição deles, né, o encontro deles já acontece na entrada, na intro do game, quando eles se encontram dentro de um posto de gasolina, quando o Leon mata um zumbi que tá indo almoçar a Claire. Eu vou usar bastante essa palavra almoçar, não sei porquê. Então depois dessa apresentação calorosa que eles se têm, eles entram num carro e descobrem que tem uma porra de um zumbi dentro do carro. Tem zumbi em todo lugar. Se você não entendeu ainda que a cidade está cheia de zumbi, tem zumbi em todo lugar. E dentro do carro tem um zumbi também que acaba atrapalhando eles. E quando eles batem no carro, eles veem um caminhão enorme com um motorista que está se transformando, vindo na direção deles. E só resta para eles pular do carro. Então é aí que eles se desencontram. Você pode escolher jogar ou com o Leon ou com a Claire. A Claire e o Leon tem pessoas diferentes na sua campanha, tem cenários diferentes. Mas uma curiosidade bem legal do Resident Evil 2 que a Capcom colocou é que quando você zera esse game, você acaba abrindo o cenário do outro player pro player que você zerou. Por exemplo, se você zerar com o Leon, você acaba abrindo o cenário da Claire para você jogar com o Leon e vice-versa. O Leon, ele tem como participação no game dele a Ada Wong, que era uma espiã da Umbrella. E ela... o Leon, eu não sei, parece que ele gosta dela nesse jogo. Em todos os jogos parece que o Leon gosta dela. E com a campanha da Claire, você encontra a Sherry Birkin, que é a filha do William Birkin. E você tem que salvar ela e você vai encontrar o Leon ou a Claire, dependendo de com quem você estiver jogando, várias vezes no jogo. Inclusive o Finn, a Andy, dependendo da Andy que você der, você vai fugir junto. Os dois fogem juntos da cidade. Então eles infringem sim na campanha do outro. E o Resident Evil 2, ele tem um ponto principal, que foi o único jogo que a Capcom acabou lançando para o Nintendo 64. O único Resident Evil que a Capcom lançou para o Nintendo 64. Porém, ele não foi muito conhecido porque ele tinha umas falhas. E
o jogo tinha muito gráfico para caber só na fita do Nintendo 64, então ele acabou sendo muito mais conhecido no PlayStation 1 com 2 CDs, né? Cada CD era um player, e Resident Evil 2 fez um puta sucesso. A gente chega em Resident Evil 3 em 1999. A Capcom, um ano depois de um dos melhores Resident Evil, né? Porque o 1 e o 2 fizeram bastante fama. Então, um ano depois, a Capcom acaba lançando Resident Evil 3 Nemesis, que no Japão era conhecido como Biohazard 3 Nemesis. Ele recebeu vários make-ups visuais considerados, né? Ele tinha um cenário 3D um pouco melhor que o 2 e que o 1, né? Que eram aqueles bonequinhos quadrados. O 3 continuavam tendo os bonequinhos quadrados, mas ele era um pouquinho mais bonitinho. Ele tem uma timeline um pouco mais confusa, porque ele começa 24 horas antes do Resident Evil 2 e termina 2 dias depois. Só que uma coisa que eu sempre fiquei instigado, mesmo sabendo a história, é que o jogo só se passa à noite. Então, pô, como é que passam 3 dias dentro do jogo e a lua não se mexe, entendeu? E, bom, o jogo já é complicado porque você já começa fugindo de uma porrada de zumbi. Você joga com a Jill Valentine, dessa vez é a mesma Jill Valentine do Resident Evil 1, e dessa vez você só pode jogar com elas, você não tem quem escolher, entendeu? E você já começa fugindo daquela porrada de carniceiro faminto, né, que é os zumbis, e correr é a palavra de lei nesse jogo, entendeu? Então você tem que correr mesmo, e a zombizada correndo atrás dela, e pô, você entra lá não é um container, é um depósito. Você acaba conversando com o Dario Rosso, que é um gordo cuzão que foge e se esconde e larga você pra fora de um container. Então você só tem a explorar a cidade e tentar fugir de novo. Bom, no começo do jogo você já vai pra delegacia de polícia, a mesma delegacia do Resident Evil 2, entendeu? Você já descobre que ali dentro da delegacia você já tá depois do Resident Evil 2, porque muitas portas elas estão seladas. Mas quando você chega na delegacia, você encontra com o Brad Vickers. É isso aí, o Brad Vickers. Aquele cuzão que te largou na floresta no Resident Evil 1. Ele se fode, porque quando ele vai tentar pedir socorro pra você, chega o Nemesis, que é o cara que dá nome ao jogo, entendeu? Ele é um cara muito, muito louco, enorme, cheio de tentáculo. Ele é um protótipo de super soldado criado pela Umbrella para destruir todos os integrantes da STARS. Então toda vez que você encontrar com ele, vai estar falando STARS e correndo atrás de você, e esse cara é um cuzão. A nova do Resident Evil 3 é que o Nemesis ele vai correr atrás de você o jogo inteiro, entendeu? E você às vezes pode escolher lutar com ele ou correr feito uma menininha, que você tá jogando com uma menininha. E a não ser que você tenha uma bazuca, você vai ter que correr, velho, porque o bicho é chato pra cacete pra matar. O Resident Evil 3 ele conta com alguns cenários um pouco mais trabalhados do que o 2 e um mapa bem maior para você explorar.
Segue sempre uma timeline única. Você começa de um ponto e termina de um ponto reto. Você não tem o que ficar explorando muito. Mas o cenário é um pouco maior que o 2. E no decorrer do jogo você vai encontrar 3 personagens cruciais para o desfecho da história, que são os 3 mercenários da UBCS, que era a Umbrella Corps. O Carlos Oliveira, que é um cara que parece que ele é apaixonado pela Jill. Ele passa uma boa parte do game do lado dela. E ele vai te ajudar várias vezes, cara. Em determinada parte, quando a Jill é infectada pelo Nemesis desgraçado, você vai jogar com o Carlos pra ir pegar um antídoto pra salvar a menina. Então é muito amor, cara. Se eu fosse eu já tinha fugido da porra da cidade, explodido todo mundo. Tem o Mikhail Victor, que na minha opinião é o melhor mercenário que tem, porque quando você abre o Mercenaries, que é o game extra do Resident Evil 3, ele tem umas armas muito fodas. Ele é um mercenário velho já, no caso, ele tem bastante tempo em campo, como ele mesmo diz. Ele aparece muito poucas vezes no jogo, mas na sua última aparição, a Jill e o Carlos estão sendo atacados pelo Nemesis dentro de um trem e ele salva os dois, ele explode uma granada no Nemesis, e isso faz o Nemesis evoluir lá na sua forma Pokémon. E infelizmente o Mikhail morre. Então, e tem o terceiro cara, que era o Nikolai de Novaef. Era o cara mais cuzão dos mercenários, ele era o chefe de todos eles. E no decorrer do jogo ele mata 2 de seus companheiros, né? Você acha os 2 companheiros dele mortos, você encontra ele nas cenas. E ele é um cara que não hesitaria nunca em matar seus próprios companheiros, seus subordinados, etc, para salvar a própria vida. O Nikolai era aquele cara mais suspeito do mundo, que parecia cuzão pra cacete, e nessas suas ideias de ser fodão, ele acaba morrendo na mão do Nemesis. O Nemesis é o cara que mata mais gente nesse jogo. Exceto a Jill, porque a Jill mata zumbi pra cacete, que porra, é foda. É uma carnificina só. Resident Evil 3, quando você termina ele abre o Mercenaries, que eu falei. Que esse Mercenaries você tem um tempo para você salvar todos os sobreviventes da cidade. E conforme seu rank, você vai ganhando pontos que você compra armas infinitas para você jogar o gameplay novamente com a Jill. E, pô, é foda, né? Eu gostava de comprar bazuca infinita, porque daí quando eu ia jogar contra o Nemesis eu matava ele todas as vezes. E o Resident Evil 3 ele fecha a franquia no Play 1, né? Ele foi seguido pelo Gun Survivor, né? Que teve no Play 1 também, que era um Resident Evil em primeira pessoa. Mas assim, o Gun Survivor ele acaba fugindo bastante da temática da história. E muita gente não considera ele uma parte oficial na timeline. Porque o Gun Survivor ele se passa numa cidade vizinha, Raccoon City. Sem comentar que no Resident Evil 3 você destrói Raccoon City. O Gun Survivor se passa numa cidade vizinha, Raccoon City. Ele tem 2 games, mas o Gun Survivor ele foi um jogo da Capcom feito para várias plataformas. Tanto é que o terceiro Gun Survivor, se eu não me engano, ele já faz menção ao Dino Crisis, que é um outro game da Capcom muito famoso também, que eu posso falar em qualquer outro vídeo, mas não nesse. E o Gun Survivor ele acaba fazendo menção a muitos outros jogos no seu decorrer. Então o Gun Survivor ele teve 2 jogos sim da franquia Resident Evil, mas ele acabou não entrando muito na timeline. Em 2000 a Capcom lançou seu primeiro Resident Evil para Play 2, né, que chamava Resident Evil Code Veronica. Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams.
Don't move. E esse Resident Evil você jogava de novo com a Claire. Então, os fãs da série consideraram um dos melhores games por ser o primeiro. E a Claire tá viajando para Paris no começo, né, procurando provas para incriminar a Umbrella. E a sua viagem é interceptada e ela vai parar na ilha Rockford, que era propriedade da família Ashford. E durante o game você acaba encontrando com Steven Burnside, que é um carinha com cabelo curto, e você vai acabar dando 2 pistolas de ouro pra ele, que é uma coisa mais besta do mundo, mas ele é foda. Ele é filho de um ex-Umbrella esse cara o pai dele saiu da Umbrella e decidiu processar a companhia, e a companhia acaba prendendo ele também, entendeu? E entre os dois, todas as vezes que vocês se encontram, acaba rolando um clima entre ele e a Claire, mas nada acontece. Até o Steve virar um zumbi e daí não tem mais clima mesmo. O vilão principal do game é o Alfred Ashford, que é um dos filhos de um dos fundadores da Umbrella. Ele tinha 2 filhos, né? Eram gêmeos, o Alfred e a irmã dele. Esse Alfred, ele é irritante demais. Ele acaba liberando uma porcaria de um Baal, um tirante, que fica te perseguindo muito durante o jogo. Você tem que derrotar ele umas 4 ou 5 vezes. E o Alfred é um cara obcecado pela irmã, tanto é que tem momentos que ele se fantasia como a irmã e vai atrás de você. Esse cara é chato pra cacete, acredito. E você ainda conta nesse jogo com a aparição do Chris Redfield, que no caso, a Claire ela manda um e-mail pro Leon pedindo ajuda, só que o Leon não tava por perto para ajudar ela. Então ele repassa o e-mail pro irmão da Claire, que era o Chris, e o Chris aparece no game para ajudar ela. E você também conta com a aparição do Wesker, isso mesmo, Albert Wesker do primeiro Resident Evil. E numa luta fodástica entre o Chris e o Wesker, o Chris acaba tomando uma porrada feia e o Wesker foge, o Wesker desaparece de novo. Bom, o Resident Evil Code Verônica, ele tem esse nome porque ele tinha um vírus, né, o T-Vírus Verônica, que ele não era tão altamente transmissível assim quanto o G-Vírus. O T-Vírus Verônica, ele só era passado se você injetasse diretamente na pele. Então era assim que eles criavam os tirantes e faziam os testes nessa ilha Rockford. E o Resident Evil Code Verônica, ele foi muito bem recebido mesmo pelos fãs da série, mas ele acaba não tendo uma continuação. Infelizmente ele não teve uma continuação. Em 2002 a Capcom acabou tentando preencher todas as lacunas que tinham, e ela acaba lançando Resident Evil Zero. Que era o Resident Evil que ia passar antes do primeiro Resident Evil lá da mansão. Ele foi lançado pro GameCube, pro Nintendo GameCube em 2002, e ele foi feito, como eu disse, para cobrir a lacuna que existia antes do jogo original da série. A cronologia desse jogo, ele se passa 24 horas antes do primeiro Resident Evil e dos incidentes da mansão. No jogo você controla a famosa Rebecca Chambers, do primeiro time que vai pra floresta. O que acontece no game é que o helicóptero da primeira equipe que vai pra floresta, a primeira equipe da Stars mandado pra floresta, ele dá problemas. Então quando ela desce, o capitão da equipe manda as pessoas investigarem os arredores da floresta para tentar descobrir o que aconteceu ali. E a Rebecca, ela caminhando, ela acaba encontrando um trem, né, parado lá. E esse comboio, ele se chama Eclipse Express. Ele foi atacado pelas sanguessugas que transmitiam o vírus e tal. E uma nota é que nesse jogo você conta com a participação especial, né, do ex-presidiário condenado à morte chamado Billy Cohen. O Billy, ele tinha desaparecido, né, na transição. Ele estava sendo levado para Raccoon City para morrer, porque ele tinha sido condenado à morte. Ele era um ex-general, se eu não me engano,
e ele acabou sendo condenado por morte de muitas pessoas, mas ninguém tinha tomado ainda o depoimento dele. Ele estava sendo transmitido para morrer quando o carro de polícia foi atacado e o Billy acabou escapando. E você encontra com o Billy, você controlando a Rebecca, você encontra com o Billy várias vezes dentro do trem. E nesse game você conta também com a participação do Albert Wesker e do William Birkin do Resident Evil 2. Eles aparecem, eles dão as caras nesse game também, porque o Albert Wesker ele tinha uma parceria com o vilão principal do game, que seria o James Marcos, que eles queriam espalhar o vírus, só que o Albert Wesker ele acaba no seu momento de loucura matando o James Marcos, porque ele queria a glória só pra ele. E o James volta nesse game pra lutar contra o Albert Wesker, só que ele não consegue matar o Albert Wesker, ele volta depois de sua morte de 20 anos, entendeu? E ele libera a porrada de sanguessuga que ataca o comboio e transforma todo mundo em zumbi. E o James ele acaba se transformando no final do game numa mutação gigante que só tem fraqueza à luz solar, mas você incrivelmente pode matar ele com uma Magnum. O fim do game eu achei muito emocionante, porque quando a Rebecca vai se despedir do Billy, ela tira as dog tags dele e diz que ele agora não é um prisioneiro foragido, no caso ele tinha desaparecido. Ela acaba não entregando ele, então ela alega nunca tê-lo visto, então ela salva ele da morte. E no fim do game ainda, você pode ver no ending, quando a Rebecca sobe em cima de uma montanha e olha, vislumbra o horizonte, ela encontra a mansão lá embaixo, então ela vai caminhando em direção à mansão do Resident Evil 1, e essa mansão é lá onde você encontra a Rebecca. A Rebecca era uma enfermeira, que ela foi no primeiro time. E é isso, o Resident Evil 0 ele foi feito para cobrir as lacunas, e ele é um incrível game que vale muito a pena jogar se você tiver o Wii, ou se você quiser emular, dá para você emular ele no PC e fica muito bom. O game tinha gráficos ótimos, era o mesmo banho que recebeu o remake da série do Resident Evil 1, e cara, eu gostei muito. Em 2005 a Capcom acabou lançando o Resident Evil 4 para PlayStation 2. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. E dessa vez ela acabou saindo de foco, tirando os zumbis do foco. Mas ao contrário, um pouco diferente. Novamente o protagonista desse game é o Leon Scott Kennedy, né? O Leon S. Kennedy. E agora ele não é mais um policial, e sim um agente do governo. Ele está em busca da filha do presidente, a Ashley Graham, que foi sequestrada. O jogo acaba se passando num vilarejo onde você encontra luta, mata umas pessoas de uma seita chamada Los Iluminados, né, que seriam os esclarecidos, se a gente fosse traduzir. E o chefe da seita é o Lord Sadler, que ele é o responsável pelo sequestro da Ashley. A ideia desse cara era prender a Ashley e receber um pagamento do governo para soltar ela. Só que quando soltassem ela já ia sair espalhando todo o vírus pelo mundo, entendeu? E esse vírus ele era altamente contagioso, ele era contagioso pelo ar, entendeu? Então você encontra no meio do game um investigador do governo, e esse investigador ele passa para você tudo que ele sabe sobre a aldeia, que ela foi atordoada por um vírus hospedeiro transmitido pelo ar, como eu disse, que ele foi encontrado no início de uma escavação, quando eles foram dissecar ovos antigos de um parasita. Então o vírus acaba se espalhando por toda a aldeia, e bom, nesse game você vai matar todo mundo, entendeu?
Às vezes eles até parecem uns aliens, é uns negócios estranhos, cheios de tentáculos. Mas o jogo ficou muito incrível e valeu muito a pena. Foi um bom uso do hardware do PlayStation 2, sendo que você tem um bom lugar para você explorar. O mapa é bem extenso e o game vale a pena as horas que você perde nele. Ele já sai um pouco do principal foco, que seriam os zumbis, então não dá tanto medo. Mas você ainda pode brincar bastante e jogar tranquilamente, porque eu gostei muito dos sistemas dele, tanto de mira quanto de movimento. No game você acaba contando com a ajuda da Ada Wong de novo, igual ela fez em Resident Evil 2, e ela ajuda você no fim a fugir, entendeu? Esse game ele foi muito bem recebido pelas pessoas, e o que desapontou um pouco os fãs foi o desfoque dos zumbis, né? Que era, no princípio era tudo zumbi, e daí você acaba partindo para umas pessoas infectadas e meio loucas, né? Então muita gente diziam até que eles eram possuídos. Eles não eram possuídos, eles estavam infectados pelos vírus, né? E daí teve um grande espaço-tempo, né, de 2005 até o próximo game, que seria seguido da série. E nesse espaço-tempo a gente recebeu Resident Evil DDI, mas esse Resident Evil ele não segue muito a série do jogo. Ele é bem ao contrário. Ele tem sim a sua história incrível, que você está procurando por arquivos para novamente incriminar a Umbrella, e um navio acaba parando e sumindo no meio do mar, e você vai atrás desse navio com um agente que você controla, e esse navio tá cheio de zumbis. Resident Evil The Jam, ele tem um espaço muito grande, ele tem um cenário muito maior do que o Resident Evil 4 no caso, e ele assume uma ideia do Gun Survivor, só que ele não é ele não é igual ao Gun Survivor. Ele assume a ideia de primeira pessoa, mas quando você controla o jogador, você joga em terceira pessoa, só pra atirar que você fica em primeira pessoa. Mas esse game valeu muito a pena, ele foi muito incrível também. Só que eu não vou falar tanto dele porque ele não faz parte da principal história, né? Em 2009, a Capcom lançou pro Xbox 360 e pro PlayStation 3 o Resident Evil 5, ou Resident Evil 5. Captain Deshant here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the Anti-Terrorism Unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheba Alama. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease.
I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day, I'll find out. Hey, hey! Huyo Ngenti, anafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. No Resident Evil 5 a gente quebra muitos arcos da franquia, quando você controla o Chris Redfield, que agora é um membro da BSAA, que a sigla significa Bioterrorism, Security Assessment and Alliance, e você está controlando ele, você é enviado para a África junto com a sua parceira Shiva Alomar, né, e a missão de vocês é investigar Ricardo Even, né, que era um cara que fazia contrabando de armas para Umbrella. Só que você, quando encontra ele, você tem que lutar com uma porrada de zumbis e você vê uma sombra atacando o cara. Bom, no decorrer, né, dessa batalha, você tem alguns acessos aos arquivos da Star e em um deles aparece a foto da Jill Valentine. E então o Chris assume que a sua principal missão ali, além da que a BSAA tinha passado para eles, era encontrar a Jill, que era a sua antiga parceira e tinha sido dada como morta após um combate contra Albert Wesker. Bom, você encontra a Jill, você tem que lutar contra ela no caso. E ela tá com alguns controles neurais, você acaba tirando dela e salvando ela. Depois que você salva a Jill, a sua intenção é encontrar o Wesker e destruir ele por toda a cuzonice que ele fez com você desde o Resident Evil 1. Então você tem uma luta árdua, notando que o Resident Evil 5 ele se passa 10 anos depois do Resident Evil 1. Em 2009 ele foi um game feito para contar a história de 2008, mas é bem legal. Bom, o Resident Evil 5 ele também não tem foco em zumbis, ele tem o foco em infectados, assim como no Resident Evil 4. E no fim você acaba encontrando com o Wesker e lutando fodasticamente, entendeu? Você tem 3 ou 2 batalhas, se não me engano, contra o Wesker, e todas são muito difíceis de você jogar. E finalmente o Wesker morre no final do jogo, pelo menos ao que parece. A gente não sabe se ele vai aparecer em algum lugar do mundo ainda, porque a gente não sabe os próximos jogos que estão a vir pela Capcom, né? E então o Wesker no fim ele parece morto e, bom, a Jill tá viva. É a melhor coisa a se dizer. E aparentemente o Chris está em paz por enquanto. O ponto positivo do Resident Evil 5 é que a segunda personagem, a Shiva, ela é controlada por uma inteligência artificial do computador e ela é totalmente jogável pelo segundo player. Então você tem a campanha muito legal para fazer de 2, no caso, se você quiser jogar com o seu irmão, com seu primo, um cara lá da África também, dá para você jogar. E o mapa é muito abrangente, então você tem bastante lugar para você pesquisar e tem bastante munição e essas coisas extras para você pegar. Resident Evil 5 ficou muito famoso, foi o game mais vendido da história do Resident Evil e ele foi seguido por Resident Evil 1, lógico. E o Resident Evil 5 foi incrível, então ele segurou a franquia até lá. E quando todo mundo achava que o Resident Evil 5 fechou toda a franquia, a Capcom em 2012 acabou lançando o Resident Evil 6.
me yet? It's supposed to be some kind of energy booster, but I don't feel any different. You know, between me and you, I think we should ask for more money. A lot more. Pretty sure this wasn't part of the contract. But I am willing to renegotiate. Did you take your dose? Yeah. If you want your own head, you gotta sign it with the lady downstairs. Wouldn't recommend it, though. No question. You've got the antibodies. Thank you very much. Wait, what? You could be the key to saving this world, Jake Mueller. Save myself first. You lose something? Just my balance. I'm fine. Sherry Birkin, the United States. Yeah, good for you, but now's not really the time. You coming? After you. Another round. Hard to find a good steak around here. Not like back home. Fill her up. You've had enough. Listen, sweetheart. You're here to pour drinks and look pretty. So how about you shut your mouth? How about you get the hell out of my bar? Nowhere to go. Ej, dama vas je zamolila da odete. I said she asked you to leave. Never thought I'd find Chris Redfield wasting away in a shithole like this. Who the hell are you? Piers. Piers Nivens? Never heard of you. How about this? You heard of this? What is that? You really don't remember anything, do you? Bioterrorism. You can't hide from your past, Chris. No matter where you go or what you do. Who are you? What is this? Okay. You don't remember me? Well, how about them? Look. I said look! Those were your men. Men who died under your command. You owe it to them to remember, Chris. If you walk away now, then this was all for nothing. Enough! Damn it. 6 months of searching for you. And this is what I find.
Yeah. It's where you belong. Everyone's waiting. Everyone. We're taking you back, Captain. One way or another. Bioorganic weapons are a global threat. Start working with the rest of the world. We have to come clean. I'm going to tell them everything. It might create more problems than it's time to take responsibility. We want to have any chance. I've always valued your friendship, Leon. Stay right where you are. Mr. President! Don't make me do this. Então, Resident Evil 6 ele foi muito incrível, eu gostei demais. Infelizmente ele é curto, é um jogo muito curto, mas ele traz consigo 4 campanhas. E, bom, essas 4 campanhas ela pega os melhores integrantes das séries, menos a Jill, porque a Jill já aparece no Resident Evil Revelations. Então esse Resident Evil 6 ele traz consigo as 4 campanhas com os melhores participantes das séries. E as 4 campanhas são bem legais de você jogar. Todas as campanhas são multiplayer, todas as campanhas têm um jogador extra jogável, exceto na campanha da Ada Wong, porque a campanha da Ada Wong você só abre o multiplayer se você jogar online. Bom, você tem a campanha do Leon, que na campanha do Leon, de novo, você tem como parceira a Helena. Helena Harper, se eu não me engano. E o forte da campanha do Leon é que ele traz novamente para as pessoas os zumbis esquecidos lá no Resident Evil 3, entendeu? E, cara, a campanha do Leon é uma das melhores. O chefe final é o Derek Simons, que era o braço direito do presidente. Todo mundo confiava no cara e o cara no fim é um cara cuzão pra cacete. A campanha do Leon é bem legal. Voltando a comentar, que eu não comentei já antes, comentando primeiramente, que em todas as campanhas você encontra os demais jogadores no decorrer delas. Se não encontra, você faz contato. Então uma campanha é interligada indiretamente ou diretamente à outra. Bom, a campanha do Chris, né, você joga novamente com o Chris Redfield. E você tem a parceria do Piers Niven, que pra mim é o melhor parceiro que tem nos games, que tem nesse jogo. O Piers Niven era o secundário, ele é um cabo, acho, um comandante da BSAA. E ele ajuda o Chris na sua pesquisa, né? Eles estão tentando impedir o uso de novas balas para a destruição do mundo, né? E, bom, como vocês já devem esperar, eles lutam contra infectados. E, bom, nesse jogo, nessa campanha, o foco mesmo é a batalha do Chris para reaver sua memória, porque ele tinha perdido a memória até então. E ele tem que reaver sua memória. O Piers é um dos melhores. Eu curti demais o Piers, porque o Piers ele que tenta fazer o Chris lembrar de tudo. Bom, no fim da campanha do Chris, você enfrenta uma bala enorme, que você mata ela umas 5 ou 6 vezes até a última morte real mesmo. E infelizmente no fim da campanha do Chris, isso é um spoiler, se você não jogou ainda, pule essa parte. No fim da campanha do Chris, o Piers morre, entendeu? Pra mim o Piers era o cara mais foda que tinha, e ele infelizmente morre porque ele acaba se auto-infectando. Ele aplica o vírus em si mesmo pra poder salvar o Chris, que tava morrendo na mão de um bicho gigante que tava espremendo ele, cara. Bom, eu fiquei muito triste quando o Piers morreu, porque essa foi a primeira campanha que eu fechei do Resident Evil 6. E pra mim foi uma perda insana, porque ele devia ficar vivo e levar pra frente
seu histórico. Bom, a gente tem ainda a campanha da Cheryl Birkin, isso mesmo, a mesma Cheryl do Resident Evil 2. Dessa vez ela é uma adulta boa. Mas enfim, ela é uma adulta muito bonita. E ela tem a parceria de nada mais nada menos do que o próprio filho bastardo do Albert Wesker, o mercenário Jake Miller. O mercenário Jake Miller, ele é o único cara que pode salvar o mundo da infecção, porque seu sangue é imune ao vírus, entendeu? Então a Cheryl tenta de todo jeito convencer ele a dar o seu sangue pro pessoal. Não todo o seu sangue, lógico, senão o cara ia morrer, né? Mas dá uma parte do seu sangue para eles poderem fazer um antídoto ao vírus. Bom, a campanha da Cheryl, eles enfrentam os Javos, que é uns cara meio aranha, meio inseto. É uns bichos muito loucos. E o chefe da campanha deles é um Baal muito chato, que persegue você durante a campanha inteira, tentando te matar com todo quanto é tipo de arma. Faca, navalha, furadeira e até um caminhão, velho. E o foco da campanha é que o Jake, né, o filho do Wesker, ele é tal qual o pai. Então o maior game, né, a maior parte que você joga com o Jake, você joga dando porrada. Você joga no mano a mano. Até a arma principal, a arma de combate mano a mano, de todo mundo é uma faca. E a do Jake é uma luva. Então você já pode pensar como é que esse cara é. O mais incrível de tudo é que para você matar o Baal final, você luta mano a mano com ele, com o Jake. Então vocês já imaginam o quanto esse Jake é forte e foda, né? Bom, a gente ainda tem a campanha extra, né, que você abre depois de fechar todos, que é a campanha da Ada Wong. E a Ada Wong aparece de novo pra ajudar todo mundo. E o ponto alto da campanha dela é que você passa pelos backstage de todos os personagens e ajuda principalmente o Leon, como já é de costume desde o Resident Evil 2, ela ajuda ele. Bom, se você prestar atenção, você vai passar por trás de todas as campanhas que você já viveu ali. E no modo online é bem legal, porque quando você está jogando com a Ada, você passa no meio da campanha de outros jogadores, entendeu? Eu zerei Resident Evil 6 online pela Xbox Live. E acho que foi o único jogo que eu joguei pela Live. E eu gostei bastante. Bom, o chefe final da Ada também é o Derek Simons, né? Ela ajuda o Leon. E, bom, cara, todas as campanhas são multiplayer, exceto a da Ada, a não ser que você joga online. Se você jogar online, você vai abrir o agente, que é um cara que ele joga junto com a Ada, mas ele não vai aparecer em nenhuma CG do game. Então, se você for o Player 2 e estiver jogando com a gente, não fique decepcionado. Esse jogador não era para existir e a Capcom só colocou ele para dar o multiplayer à campanha da Ada. Fora a série principal, galera, a gente tem muitos outros componentes da série do Resident Evil que tem uma importância igual da série principal, só que eles não afetam tanto essa história, eles têm a sua própria história no universo. Eu não vou abordar nesse vídeo eles, mas quem sabe num próximo vídeo, se houver uma manifestação humana aí que queira que eu aborde esses outros games. São vários games, né, que a série, que fogem a série principal um pouco. A maioria ela é feita para cobrir lacuna, então não é que ela foge a série principal, mas é que ela fica dando muita volta e passa por backstages. Eu não digo que não vale a pena jogar, vale muito a pena jogar, e eu já joguei praticamente todos os jogos da franquia. E cara, tipo, você tem que jogar, pra você entender você tem que jogar a maioria. E esses games que eu não tô abordando agora seriam Resident Evil Breakfire 1 and 2, Resident Evil Gun Survivor 1 e 2, Resident Evil Umbrella Chronicles, o Dark Side Chronicles, o Revelations e o Raccoon City Operations. Que eu não gostei muito do Raccoon City, velho. E também tem o DDIM, que eu falei um pouquinho lá em cima, mas que eu não vou abordar aqui a história completa, que é muito incrível também. Todos esses jogos valem muito a pena jogar. Todos têm a sua história própria, cada um tem a sua movimentação na história, tem sua ligação com a história principal do game. Eu abordei só a série principal, que é a mais conhecida, né? Todo mundo acha que só existe ela, mas todo mundo não, né? As pessoas menos informadas acham que só existe ela, mas a gente tem essa outra série também. Galera, eu vou ficando por aqui, porque eu acho que eu já falei demais e vocês já devem estar de saco cheio da minha voz. Eu agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui
E vai meu abraço e meu muito obrigado a todos. Se você curtiu o vídeo, você deixa um joinha aí embaixo. Se você quiser se inscrever, eu agradeço. E compartilhar no Face ou no Orkut, como eu já disse. Não sei se ainda existe alguém que usa Orkut, mas pode ficar à vontade, eu agradeço desde já. Espero você quarta-feira que vem aqui no mesmo canal Ray Review. E vai meu abraço a todos que vocês que aguentaram até aqui ouvindo minha voz chata. E espero que gostem do vídeo. Deixe seu comentário se gostou. Se não gostou, deixe seu comentário pra gente melhorar. Tenha uma ótima semana e até quarta-feira que vem.